Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e nossa convidada nos traz importantes informações sobre alergia e similares. Muita gente pode estar passando por isso, não sabe, que tem um distúrbio, não entende o que acontece. Então hoje nós recebemos a médica alergista e imunologista Isadora Oliveira. Isadora, muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço. E é sempre uma alegria falar um pouquinho sobre alergia. Muito interessante esse tema. Eu vou apresentar a nossa convidada, Isadora França de Oliveira. Encortei porque o nome dela é bem grandão. Aracajuana, médica formada pela Universidade de Tiradentes, aqui de Sergipe, possui especialidade em alergia e imunologia pelo Hospital das Clínicas em São Paulo. Titulada pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. E atua na área que aflige muitas pessoas. Hoje, doutora, muita gente pode esclarecer todas as dúvidas que tiver, o que a gente puder levar, porque alergia e sistema imunológico é complicado, a gente tem visto isso, eu passo isso dentro da família. Mas eu preciso começar a entrevista fazendo uma pergunta muito pessoal. Quando eu lembro dos boletos, eu tenho coceira. Será que isso é alergia? Nem tudo que coça é alergia, vamos descobrir. Pois é, eu sempre pergunto aos meus convidados como começou a carreira, como chega a profissão que traz aqui a entrevista. Não em si em relação ao que te levou à medicina, mas estudar alergia e imunologia. O que foi isso? Lá pelo 5º período, eu tive contato com uma das professoras que hoje é minha referência, uma das minhas principais referências na área, que é a doutora Maria Fernanda Malamã. E ela começou a dar uma aula sobre imunologia e aquilo me encantou. Foi o primeiro contato que eu tive. Daí, terminei a faculdade, fui para a residência de clínica médica e na residência de clínica médica não é uma grade obrigatória ter alergia e imunologia. Então, a gente acaba não tendo contato. E eu fui de coração aberto para tentar ver que especialidade eu ia seguir. E, realmente, no final dos 2 anos de clínica médica, eu percebi que realmente era alergia, porque eu conseguia ter uma interface com outras especialidades. Então, eu tinha muito da dermatologia, tinha muito da otorrino, da pneumo, da infecto, da reumato. Então, eu consigo tratar o paciente como um todo e várias doenças diferentes que acabam se correlacionando entre si. Seria várias partes do corpo são atingidas pelo mesmo mal. Às vezes pela mesma alteração, outras vezes pela mesma origem do problema. E aí, uma vez estudando, pôde aplicar em casa, na família? Tinha alguém que podia ter? Eu mesma. Você? Eu sou asmática, tenho rinite. Minha irmã tem dermatite atópica. Aí, então, em casa, eu trato todo mundo. Aí ficou, não, já sofro disso. Isso. Então, primeiramente, eu queria trazer às pessoas uma definição. O que é realmente uma alergia? Como a gente define? A gente tem diversos tipos de alergia. Então, a gente pode ter, por exemplo, alergia a medicamento, alergia a alimento, alergias na pele. Mas é basicamente uma resposta exagerada. É uma tentativa de defesa do corpo que acaba gerando uma resposta exagerada. Liberando substâncias que causam coceira, vermelhidão, inchaço e que podem ser ameaçadoras à vida, né? E podem ser, inclusive, fatais. Então, quando a gente tem aquela reação, é o corpo avisando. Eu estou combatendo alguma coisa, só que ele acaba exagerando na resposta. Seria aquela que a gente chama de doença autoimune, né? Alguma coisa assim? A gente tem uma parte de autoimunidade nas doenças, principalmente imunológicas. Algumas doenças alérgicas também, mas seriam ramos diferentes. Assim, simplificando, quais são os mais comuns dos tipos de alergia que a gente encontra? Alergia alimentar, alergias respiratórias, como asma, rinite alérgica, alergias... Eu não lembro o que eu falei primeiro. Eu falei... Alimentar. Alergia alimentar, alergias respiratórias, como asma, rinite alérgica, alergias dermatológicas. Então, a gente tem dermatite atópica, dermatite de contato, urticárias, são as principais. E tinha uma... Em cima, não é nem alimentar nem respiratória, ela está mais associada a... Fugiu o nome. Porque quando a gente tem alimentar, a gente tem uma ação dentro da... Não lembrei agora. Existe alergia química, né? Que é a alergia ao medicamento.
A alergia à droga, sim. É uma alergia química. É muito comum. É alergia à medicação, Lembrei à disso agora. hipersensibilidade à medicação. Porque a gente tem... Normal, a gente vai no hospital, vai ser atendido, você tem algum tipo de alergia? Porque é em cima do remédio. Importante perguntar, exatamente, Porque conheço gente que tem alergia a paracetamol. Exato. Então, colocou a paracetamol, piorou a situação. Em teoria, a gente pode ter alergia a qualquer remédio, qualquer medicação. Como uma pessoa pode ser diagnosticada? O fato dela ter uma vermelhidão, coceira, visualmente já é identificação ou precisa aprofundar esse estudo para dizer que ela tem alergia? É uma suspeita. É como a gente começa a suspeitar. Principalmente se aquele quadro passa a ser reprodutível. Então, eu tomei por exemplo, um paracetamol e imediatamente depois que eu tomei, eu comecei a apresentar vermelhidão, coceira. Opa, aquilo me faz pensar que realmente pode ser. Se o quadro se repete, aí depende muito do tempo. A gente tem alergias imediatas e aquelas alergias consideradas tardias. Então, pensando em alergias imediatas, que é quando acontece urticária, que são aquelas lesões avermelhadas, urticária, coceira, angioedema, que é o inchaço de pálpebra ou de lábios, falta de ar, que pode levar ao quadro de anafilaxia, edema de glote, né? Esse quadro é gerado por sintomas imediatos. Então, imediatamente depois que a gente entra em contato com o alérgeno, seja um alimento, seja um remédio. Falando nisso, eu tenho que contar um caso muito pessoal. Eu sou alérgico a alguns tipos de peixe e mariscos. E dando aula, os alunos estavam fazendo... A gente estava preparando chamar azeite de salmão. A gente frita a pele com muito azeite para o gosto do salmão ficar no azeite. Mas eu não ia usar. Eu falei, faça um creme de abóbora que depois a gente vai finalizar com azeite. Mas quando o creme de abóbora estiver pronto, me traga para experimentar se está na textura certa. Só que eles botaram... Quando eu coloquei na boca, eu falei assim, vocês botaram o salmão aqui? Foi. Aí eu falei bem assim, alguém sabe dirigir carro automático? Eu disse, por que não? Porque daqui a pouco eu vou começar a ter falta de ar, minhas mãos vão ficar roxas. Aí acharam, você tá brincando? Não, eu me conheço, eu já sei como é a minha alergia. E é questão assim, 20 minutos, a meia hora, eu já começo a apresentar os sintomas. As pontas deles vão ficando escuras, eu já começo a ficar ofegante, até o momento que pode... Fechar a glote. Isso é uma informação importante essa, porque quando a gente pensa em alimento, por exemplo, até quantidades mínimas podem gerar sintomas graves no paciente. Por isso o alerta de nunca testar em casa se você tem ou não alergia. Então, na suspeita de alergia, procurar o alergista para que a gente faça a investigação. E também é importante saber que não adianta você tomar um antialérgico, por exemplo, e depois testar o alimento ou comer uma quantidade pequena daquele alimento, porque, na verdade, só lhe passa uma falsa sensação de segurança, porque você pode ter um quadro grave como anafilaxia mesmo tendo feito uso do antialérgico. Vamos trazer assim, temos mais informação ou aumentou o número de tipos de alergia? A gente consegue fazer mais diagnósticos, mas sim, as alergias estão aumentando. Os tipos de alergia. Elas são mutantes? Vamos dizer assim? Então, a gente tem algumas explicações, né, para o fato das alergias estarem aumentando. Dentre elas, tem a hipótese da higiene. Não sei se você já ouviu falar, que é uma hipótese antiga de que quanto mais a gente mantém um ambiente limpo, então aquela criança que não é exposta a vírus, não é exposta a infecção, a mãe não deixa brincar, isso, que é criada numa bolha, então, que não tem contato com nada, acaba não desenvolvendo o sistema imunológico e ela tem maior tendência a desenvolver processos alérgicos. Enquanto que quando a gente expõe a criança à natureza, a presença de animais desde o nascimento, isso ajuda a fortalecer o sistema imunológico e isso diminui a chance de infecção, diminui a chance de alergias. Isso tem que ser, assim, essa exposição a gente chama controlada. Isso. O natural tem que manter uma higiene. Inclusive, é a higiene que a gente orienta. Então, colocar capa impermeável no colchão, no travesseiro, evitar ambientes com mofo, evitar sempre limpar ar-condicionado, evitar deixar o ventilador sujo, os cuidados básicos, com certeza. Mas não criar realmente a criança numa bolha ou evitar contato com outras infecções, isso não. Não só no seu consultório, seus pacientes, mas é um número para fazer o quantitativo. Mais crianças ou mais adultos têm alergias? Ou idosos, assim? Vai mudando um pouco a característica em relação ao tipo de alergia. Então, quando a gente pensa em alergia alimentar, é mais criança. Quando a gente pensa em alergias, dermatite atópica, mais criança. Dermatite de contato, alergia a medicamento, é mais adulto. E os idosos? A gente pode desenvolver na terceira idade? A gente pode desenvolver e isso está sendo cada vez mais estudado.
Não tem idade, né? Não tem idade. Tá vivo, tá disponível. Exatamente. E aí é engraçado que às vezes o paciente chega pra mim e fala assim, nossa, mas eu sempre tomei aquela medicação, então eu sempre comi aquele alimento a vida inteira e nunca tive reação. Mas é exatamente isso. O nosso sistema imunológico, ele tá pronto pra tentar combater algo que ele acha estranho. Em algum momento da vida ele pode achar aquilo estranho. E a partir do momento que ele produz anticorpos, né? Que ele começa a encarar aquela substância como um alérgeno, aquilo pode acontecer em qualquer momento da vida. E aí, eu sempre digo pro paciente, a sua história de alergia começa dali em diante. Então, nada do que você fez, já fui exposto e nunca tive nada, nunca tive problema com nenhum remédio, aquilo não importa. Então, a gente pode derrubar... A sua história de alergia começa daqui pra frente. A gente pode derrubar o mito de que um adulto com 40 anos pode desenvolver intolerância à lactose, uma alergia alimentar para algum item. Pode desenvolver alergia alimentar. E aí é importante que você falou isso porque é muito comum que as pessoas confundam intolerância à lactose com alergia alimentar. A lactose... Quando a gente tem intolerância à lactose, na verdade, a gente tem uma deficiência da enzima, da lactase, da enzima que digere o açúcar do leite. E aí, a gente causa sintomas mais gastrointestinais. Então, gases, diarreia ou constipação, piora do refluxo, inchaço abdominal. Então, esses não são sintomas de alergia, esses são sintomas de intolerância e são muito relacionados com a quantidade. Então, tem gente com intolerância à lactose que vai conseguir comer uma quantidade pequena de alimento e não vai ter sintoma. Tem gente que é mais sensível e até com quantidade pequena acaba apresentando sintomas. Já na alergia, não. A alergia, realmente, ele não pode comer aquele alimento e é uma reação imunológica, né? Então, a gente tem o sistema imunológico agindo e podendo gerar uma reação grave, potencialmente fatal, mesmo com a quantidade pequena. Doutora, vou fazer uma pergunta científica, vou botar assim como se eu fosse um início de aluno de medicina com essa curiosidade. O que faz o organismo desenvolver uma alergia? É algo genético ou é uma mutação? O que é isso? A gente tem uma predisposição genética para algumas alergias, principalmente essas que são mais estudadas. Alergia alimentar, dermatite atópica. Né? Na dermatite atópica é interessante que é uma doença multifatorial. Então, a gente tem uma carga genética, como se você tivesse predisposto àquilo. E em vários momentos da nossa vida, desde a barriga da nossa mãe, a gente é exposto a fatores que aumentam a chance daquela doença se manifestar. Não, então, e aí, esses fatores que estão cada vez sendo mais estudados para a gente tentar entender por que aquela pessoa, por exemplo, vai ter uma dermatite atópica, ou por que aquele quadro vai ser mais grave. Então, por exemplo, tabagismo materno, o fato de não ter recebido o aleitamento materno até o tempo preconizado, o parto cesáreo acaba aumentando a chance de evoluir com algumas outras doenças alérgicas. Você falou uma coisa bem interessante. Em relação a uma gravidez, é possível que a mãe grávida, preocupada em saúde, ela cria assim, da cabeça dela, vou fazer uma dieta, ela tire nutrientes e isso vá trazer lá na frente na criança? É muito comum que as mães, na tentativa, né, de evitar que a criança nasça alérgica, elas tentem fazer dietas de restrição, então, tentando restringir aí os principais alérgenos, ovo, leite, trigo, oleaginosas, crustáceos, mas, na verdade, além de não existir comprovação, o indicado é que seja o contrário, que ela se exponha mesmo. Então, não existe nenhuma comprovação de que alguma dieta de exclusão seja benéfica para evitar chance de alergia na criança. E psicologicamente, se desenvolve alergia por fator psicológico? Não, a alergia emocional não existe, isso é um mito. Na verdade, o que existe é que o emocional, ansiedade, estresse, enfim, qualquer fator emocional, eles podem piorar qualquer quadro cutâneo em geral. Algumas doenças, mas no meu dia a dia o que a gente observa é que as doenças cutâneas. Então, eu posso ter uma piora da urticária, eu posso piorar muito a dermatite atópica, dermatite de contato. Então, a gente percebe a influência do sistema emocional como um gatilho, mas não como uma causa. Como pode agir a pessoa ter uma respiração mais ofegante, suar mais? Então, sim, sintomas inespecíficos. Derrubamos o primeiro mito aqui. Não existe alergia psicológica. Não existe alergia emocional. Ela tem alergia do seu DNA. Isso, exatamente. Você tem uma causa e o emocional acaba agindo como um gatilho. A gente teve uma situação que reflete ainda, passado aí 3 anos quase, um momento de pandemia onde a gente ficou isolado dentro de um ambiente que a gente teve que controlar, né? A gente tinha que fazer todas aquelas esterilizações de produtos, evitar... Ali facilitou o controle de alergia ou fez o contrário?
Depende da alergia, a gente viu alguns cenários diferentes. Então, quando a gente fala de alergias respiratórias, a gente percebeu um melhor controle das alergias. Então, o paciente ficava mais em casa, ele era menos exposto à poluição, ele tinha um cuidado maior com limpeza, então ele era menos exposto aos alérgenos. O que ele tinha que fazer, já, né? Isso, aos alérgenos ambientais, então ao ácaro, ao epitélio do cão, do gato, ele acabava sendo menos exposto. E tabagismo, então a gente viu gente diminuindo o tabagismo por medo da Covid. E outra coisa importante é que a gente percebeu um melhor cuidado do paciente em relação à doença de base. Então, aquele paciente que era asmático ou que tinha rinite, que já tinha indicação de fazer uso da medicação, ele aderiu ainda mais ao tratamento. Teve possibilidade de alguns melhoraram até? Até melhoraram, exatamente. Até melhoraram o quadro, porque esse cuidado foi maior. Acabou sendo uma escola, né? A situação da pandemia. E você falou uma coisa interessante. O meio ambiente em si, onde a pessoa mora, trabalha ou vive, a alimentação dela, onde ela come, o que ela come, isso impacta no aumento de pessoas que desenvolvem ou acaba... Que eu posso ser uma pessoa normal e tô aqui normal, não tenho nada, mas dependendo do tipo de hábito que eu tiver, eu vou ter contato. Algum Sim. elemento que eu descubro que eu sou alérgico ali. Pode. Esses fatores têm ajudado a aumentar o ambiente, não, como você falou, não tá limpo, ou um alimento mal cuidado. Sim, influenciam. E aí, isso é importante porque quando na medicina, a gente tem visto vários cenários, né? E uma das coisas que a gente tem visto muito, principalmente aí com esse lance no Instagram, é o soro da imunidade. E não sei se você já ouviu falar, não, né? É uma promessa de que vai melhorar a imunidade tomando um soro, né? Que talvez fortaleça a sua imunidade, enfim. E que, na verdade, isso não existe. Então, como você falou, são vários fatores que contribuem para que o paciente acabe sendo mais saudável e que a gente consiga, entre aspas, fortalecer a imunidade, né? Dentre eles, uma alimentação saudável, variada em vegetais, frutas, beber muito líquido, evitar ambientes muito contaminados ou com poluentes. Então, por exemplo, o paciente que mora perto de fábrica, que libere algum poluente específico, pacientes que entram em contato com fogão a lenha, pacientes tabagistas ou que tenham tabagistas na família. Isso pode piorar ou aumentar a chance de evoluir com alguma doença alérgica. As pesquisas nos últimos anos estão ajudando o trabalho de vocês, tanto dos médicos que estão fazendo o tratamento, como também para os pacientes. Desenvolvimento de novos tratamentos, Sim. vacinas, remédios, está ajudando? Sim, é uma área que se expande a cada dia, tanto em relação à descoberta de novos alérgenos, de novos tratamentos, novas opções terapêuticas para os pacientes, né? Então, sim, a gente tem avançado bastante. Vacinas, né? As vacinas, exato. Como eu te disse aqui nos bastidores, minha sobrinha está tomando uma vacina experimental para uma dermatite atópica. É uma vacina que vem dos Estados Unidos, então a gente não sabia nem que chamava vacina, né? Isso me traz essa pergunta, apesar do nome vacina. Algum tipo de alergia, eu descubro que tenho, o tratamento pode curar essa alergia? A gente não consegue falar sobre cura em alergia, né? A gente consegue controlar o quadro, a ponto do paciente não ter mais sintomas, por exemplo. Isso pode acontecer. Ainda mais se for um quadro mais leve. Mas existem, o que a gente tem hoje, assim, o que chega mais próximo da cura é a imunoterapia, que são popularmente conhecidos como as vacinas para alergia. A imunoterapia a gente pode fazer tanto subcutânea como sublingual. É um tratamento que não é experimental, é um tratamento consistente, realmente de bons resultados, com a maioria dos pacientes que conseguem fazer esse tratamento, né? Conseguem aderir bem ao tratamento. A gente consegue realmente mudar a evolução da doença. Então, por exemplo, se ele fosse evoluir para uma asma, talvez com esse tratamento ele já nem evolua. Ele consiga realmente parar de tomar a medicação. Então, assim, é um tratamento eficaz e indicado para rinite, para asma, dermatite atópica. Então, não é todo paciente que vai ter a possibilidade de fazer. A gente faz, então, uma avaliação, uma triagem, a gente coleta alguns exames. Então, existem algumas indicações específicas para esse tratamento, mas sim, existe, é o mais próximo que a gente tem de cura. Doutora, eu posso dizer que se eu tiver um bom comportamento, hábitos e evitar, eu já tenho uma garantia de não estar tendo essa alergia, né? Não. Eu posso ser o mais saudável possível, me alimentar bem, ter o meu calendário vacinal em dia,
não fumar, não me expor a muitos poluentes, mas mesmo assim, em algum momento eu posso me tornar alérgica a uma maquiagem, alérgica a uma medicação, alérgica a um alimento. São fatores que acabam contribuindo. A gente sabe que existem alguns fatores de risco, mas se aquele paciente obedecer, fizer tudo certinho, a gente sabe que mesmo assim existe a chance de desenvolver. E já desenvolvido, se eu tiver o cuidado, como eu evito, por exemplo, no meu caso, eu evito os alimentos, porque eu já sei, eu vou ter problema. Sim, com certeza. Então, o meu comportamento vai me proteger. Sim. Nesse caso, você já tem um diagnóstico. Aí, com certeza. Inclusive, já sei os tipos, então Isso. até evito isso. Você falou de sistema imunológico, da imunoterapia. O próprio corpo, ele ajuda, já que a alergia é algo em excesso, mas ele pode ajudar a combater esse excesso que ele mesmo criou? Pode. A gente pode. A gente tem situações em que a gente não chega nem a perceber que está acontecendo aquilo, porque o sistema imunológico está trabalhando o tempo inteiro, né? Para defender a gente. Então, uma coisa interessante dessa parte do sistema imunológico é que outro mantra da alergia, né? Que a gente acaba falando que teste alérgico não faz diagnóstico de alergia. Porque por mais que você venha com algum teste positivo, então, vamos supor, você come camarão? Você consegue comer camarão? Consigo. Ou não? Pronto, você come camarão. Nem todos, tipo. Tá. Aí isso a gente tem que rever depois. Mas vamos supor que você consiga comer camarão sem nenhum problema. Todos os tipos de camarão, né? E aí você come camarão sem problema, você só não tolera os peixes. Você tem alergia aos peixes. E aí você faz, em algum momento, alguém pediu um teste específico para o camarão. Então, o IgE para camarão no sangue. E aquele exame veio positivo. Isso não significa que você é alérgico. Então, só o teste vir positivo não significa que você é alérgico. O que eu sei é que você, em algum momento da sua vida, produziu um anticorpo contra o camarão. Mas o seu sistema imunológico cria artifícios para que você tolere aquele alimento. Então, ele está trabalhando para que você tolere o alimento. Eu posso dizer que, assim, pré-adolescência eu descobri. De lá pra cá, eu nunca mais fiz os testes. Uhum. Só que eu me habituei a não tenho curiosidade, até porque meu hábito alimentar, eu não sinto falta por algo que eu cortei. Uhum. Então, eu nunca repeti o teste para saber se eu melhorei desse tipo de alergia. Tá. Esses alérgenos, então, os frutos do mar, de forma geral, oleaginosas, são alérgenos considerados potencialmente graves mesmo, né? De até pequena quantidade causar sintomas importantes. E eles são persistentes. Então, não são alérgenos que a gente tende a ficar reinvestigando durante a vida. Uma vez que você se torne alérgico, você vai continuar alérgico pro resto da vida. A gente não fica reinvestigando. Então, tanto porque a gente não tem nenhum valor de referência para dizer que um teste alérgico, por exemplo, que veio com um resultado menor, me deu uma segurança para testar novamente um alérgeno em você, entendeu? Agora, isso é um pouquinho diferente para outros alimentos como leite e ovo na infância. Esses não. Uhum. Esses a gente estuda bem mais, e a gente sabe que são alergias que começam na infância, a tendência é que elas melhorem ali depois dos 2, 5 anos, a tendência, a maioria dos pacientes evolui para uma tolerância, né? E aí sim, nesse caso, a gente acompanha, enquanto está aí no início da reação, a gente acompanha com testes alérgicos, se necessário testes cutâneos, e em algum momento, a depender da história do paciente, a gente provoca o paciente. Então, essa provocação é o teste padrão ouro para saber se o paciente continua ou não sendo alérgico ao alimento, mas isso não é feito em casa, isso é feito sob supervisão do alergista, num ambiente pronto, controlado, para a gente se der errado, ter qualquer medicação à disposição. Eu já tive uma reação. O antialérgico é oral. Tomei, fui para o hospital, tomei. Não estava fazendo efeito. Eu já estava com total dificuldade de respirar. Foi aí onde o médico disse, não, agora vamos injetar. Certo. Aí na hora que injetou, aí eu comecei, porque foi tão forte que o oral não fez efeito. E é rápido, comigo ele é rápido. 10 minutos eu já tô bom. Só que aí... Mas é isso, a gente não tem como prever como vai ser sua reação. Pode ser baixa ou... Pode ser uma reação importante, mesmo com quantidade pequena. Por exemplo, aquele azeite que você comeu no salmão. O meu foi uma colher suja de camarão. Acho que foi camarão, né? Quantidade pequena do alimento pode causar uma reação grave e, mais uma vez... Naquele momento, minha imunidade estava baixa e... Não necessariamente sua imunidade estava baixa. Depende de outros fatores. Alguns fatores que podem aumentar a chance de reação. Por exemplo, você está em jejum. Mulheres menstruadas.
se você ingerir o alimento com bebida alcoólica. Então, existem alguns cofatores que podem aumentar a chance de você ter reação. Ou reação mais grave, por exemplo. Você citou algumas vezes aqui o tabagismo. O que o tabagismo tem a ver com a alergia? Então, dos estudos, né, que a gente vê que uma das explicações para aumentar uma das hipóteses, né, para que há um aumento das alergias de forma geral é a exposição ao tabagismo. Então, tanto a exposição no bebê ainda, né, como a exposição como um poluente, o tabagismo encarado como um poluente. Certo. Em relação a uma das suas especialidades, a imunologia. Isso. A imunidade, a gente pode, tendo algum tipo de alergia, como tipo uma urticária. Certo. Eu posso ter uma forma natural de ter uma qualidade de vida que isso melhore a minha imunologia a ponto de ela meio que controla essa minha urticária, uma alimentação, um hábito. Quando a gente fala em urticária, por exemplo, né? O mais comum que a gente vê é a urticária crônica espontânea. Então, é uma doença que a gente sabe que tem uma base aí de autoimunidade importante, em que uma das várias explicações para que ela aconteça e para que aquele paciente vá evoluir com urticária crônica, por exemplo, é a presença de alguma infecção. Então, eu tive alguma infecção e eu acabo evoluindo com a urticária. Então, o meu sistema imunológico tenta me defender daquela infecção. Eu costumo explicar para os pacientes assim, ele meio que sai do trilho e ele começa a te defender, tentar te defender e te alertar de alguma coisa estranha que está acontecendo, mas não tem nada acontecendo, entendeu? Então, o paciente acaba tendo sintomas quando tá dormindo, ou quando come um alimento, ou quando deixa de comer, quando tá estressado, mas quando tá calmo, acaba tendo sintomas também. Então, ele tem sintomas em qualquer momento da vida, ele pode ter sintomas, e os sintomas são independentes do que ele faça. Eu vou te fazer, assim, um top 3, mas antes eu te perguntaria assim, um tratamento em si, ele é feito qual o rol de passos de um tratamento de uma pessoa que tem uma alergia, convive com essa alergia e principalmente vou chamar assim, de remanifestação dela. Ela tem ciclos e volta, por mais que ela tenha um cuidado. Como é que é um tratamento feito? Quando a gente fala de alergia, depende muito de que alergia a gente tá falando, né? Então, a gente pode dividir em grupos, assim. Então, seria alergia aos remédios, alergia a ferroada de insetos, por exemplo, abelha, vespa, marimono. A gente tem alergia aos alimentos, as alergias de pele. Então, assim, cada grupo é avaliado e cada grupo tem seus testes específicos, mas o mais importante é ter o diagnóstico. Então, você chegar no seu diagnóstico. Então, você saber o que você tem, saber quais são os gatilhos para que evite suas crises. Então, por exemplo, o seu gatilho é comer o alimento. Então, você tem que saber exatamente quais alimentos você não pode comer. Então, ter o seu diagnóstico, saber quais são os gatilhos para evitar suas crises. E uma coisa muito importante é ter o seu plano de ação. Então, lógico, isso não funciona para todas as doenças, mas no seu caso, que essa reação pode evoluir para uma anafilaxia, que é uma reação potencialmente fatal, é muito importante que você tenha seu plano de ação. O que é o plano de ação? É você saber exatamente que medicação você vai tomar de acordo com o seu sintoma. Então, hoje, o seu plano de ação é só um antialérgico. Mas você tem outros sintomas que você pode apresentar que o antialérgico não vai agir. Então, por exemplo, se eu tiver sintomas respiratórios só, e você pode ter isso. Geralmente, o que você tem são sintomas de pele. Você começa com... Não, é o respiratório. É o respiratório. É 100% respiratório. Pronto. Então, você pode não ter nenhum sintoma respiratório e ter só manifestações cutâneas da próxima vez que você ingerir de forma inadvertida o alimento, né? Porque, assim, sabendo com certeza você não vai ingerir. Mas, às vezes, por uma contaminação ou de forma inadvertida, acaba ingerindo. Então, você pode não ter nada no respiratório e ter urticas ou ter inchaço. Para ali, se for só aquele sintoma isolado, o antialérgico tá super indicado. Aí, você pode evoluir tendo sintomas de pele e sintomas respiratórios. Acabou. Com mais de 2 sistemas acometidos, a gente já tem o diagnóstico de anafilaxia. Então, o mais importante aí não é você fazer antialérgico, não é você fazer as bombinhas, que são os dispositivos inalatórios para melhorar a falta de ar, por exemplo. Aí, o mais importante é você receber o tratamento de primeira linha, que é a adrenalina intramuscular. Então, no seu caso, seria importante você ter no seu plano de ação o que você vai... a medicação que você vai usar de acordo com o sintoma que você vai apresentar naquele momento. Lembrando que os sintomas podem variar. Então, não necessariamente você sempre vai ter sintomas respiratórios. E você teria que portar a adrenalina.
Então, a caneta de adrenalina é uma segurança para o alérgico, principalmente para você que acaba reagindo, né, chefe de cozinha, então acaba às vezes experimentando outros alimentos, então mesmo avisando a todo mundo, às vezes acontece de sem querer acabar ingerindo o alimento. Então, você teria super indicação de portar a caneta de adrenalina, porque daí você mesmo pode se auto-injetar quando começar a ter esses primeiros sintomas e aí vai para o hospital para terminar o tratamento lá. O ambiente hospitalar seria o melhor lugar para qualquer reação, né? Para essas reações mais graves, sim. As reações leves, então, a depender até do que seja, a gente consegue manejar em casa, orientando o paciente. Então, um paciente bem orientado, sabendo exatamente o que ele deve tomar, tendo acesso ao conhecimento, tendo acesso ao seu médico, então, fazendo avaliações constantes. Então, porque às vezes o paciente recebe o diagnóstico, vai embora, acho que já entendeu tudo e não precisa mais voltar. E não necessariamente é assim, né? Eu queria, como eu disse, eu tinha uns tópicos e muita gente tem dúvidas, porque confunde urticária com dermatite. Isso, é muito comum. Erupções com uma queimação. Então, eu queria a gente fazer um pouco assim. O que é cada um? O que seria a dermatite? Tá. Quando a gente pensa em dermatite, então, existem várias dermatites. A gente pode ter dermatite atópica, que é a mais comum. Dermatite de contato. A própria dermatite de contato, ela pode ser alérgica ou irritativa. Então, não necessariamente é uma alergia que você tem. Você pode ter uma irritação por um produto. Tem dermatite herpética, tem outros tipos de dermatite. No meu convívio, aqui eu trato, basicamente, dermatite atópica e dermatite de contato. Então, é aquela lesão áspera, que a gente chama de eczema. É uma lesão áspera com bolinhas que coçam muito, podem ficar vermelhas e podem descamar. Não interrompendo, tem gente que pode confundir com herpes, por exemplo. Tá. A herpes, ela, então, não é uma doença alérgica, né? Uma doença viral. Viral, mas muita gente confunde, né? Confunde, mas ela, ela forma casquinha só depois. Então, a primeira manifestação são vesículas. Então, são bolinhas com líquido dentro. Pode ter a vermelhidão, pode ter dor. E aí, a coceira, o aspecto mais seco, ele fica mais pro final da evolução da herpes. Aí, na dermatite, ela tem essa característica, e aí, a depender da dermatite que a gente está tratando, ela pode acometer diferentes partes do corpo. Então, quando a gente pensa em dermatite atópica, existem algumas partes do corpo que são mais acometidas a depender da idade do paciente. Então, no bebê, a gente pensa em determinadas partes, na criança, no adolescente, já começa a mudar. Então, é muito comum que a gente tenha nas regiões de dobra interna. Então, dos braços, atrás do joelho, no pescoço. São regiões mais comuns de acometimento da dermatite atópica, pensando aí no jovem e no adulto. E a dermatite de contato, aí depende muito do que é. Onde encostou. Isso, pode ser uma dermatite de contato alérgica, dermatite de contato irritativa. Um exemplo de uma irritativa, por exemplo, a dermatite de fralda. Então, o bebê fica usando ali a fralda em contato com o xixi acaba sendo irritante. A ureia. Isso, aí. E aí causa uma reação, dermatite de contato. Isso não é uma alergia, é uma dermatite de contato irritativa. Então, se eu fizer testes alérgicos, vai vir tudo negativo. Agora, dermatite de contato alérgica, por exemplo, numa maquiagem. Então, estou usando o esmalte. Agora, a gente tem visto muito por conta do esmalte em gel. Tem causado muita reação nos pacientes. Então, a depender do provável alérgeno, então pode ser um shampoo, um sabonete, o desodorante. A gente tem localizações que mais comumente estão associadas. Então, por exemplo, mulher que tem dermatite na pálpebra. A gente sempre tem que pensar no esmalte. Então, por incrível que pareça, às vezes é o esmalte que está causando a lesão em pálpebra. Ou um produto que é aplicado diretamente na pálpebra. Por exemplo, a maquiagem, ou o protetor solar. E aí, essa é um exemplo de uma dermatite de contato alérgica, onde sempre que o paciente entra em contato com aquela substância química, ele vai reagir. Aí a gente tem testes específicos para essa, que seria o PET teste, é o teste de contato. A gente cola nas costas adesivos com as baterias que a gente escolhe de acordo com o tipo de alergia provável do paciente. Então, por exemplo, uma mulher, a gente pode escolher bateria específica para o que ela está usando. É um profissional que está com alergia, com suspeita de alergia ao sapato dele. Então, a gente tem bateria de calçado. A gente tem bateria capilar. Vocês provocam na pessoa controlado. Não seria uma provocação. A gente coloca adesivos nas costas do paciente com quantidades... com concentrações específicas de várias substâncias, de acordo com a provável alergia do paciente. E aí a gente cola nas costas, o paciente vai para casa, a gente simula uma dermatite. E aí 48 horas depois, a gente retira aquele adesivo.
Aí a gente faz a primeira leitura e aí o paciente vai para casa e 2 dias depois ele volta. Então, o teste só é completo depois de 96 horas. Então, um teste que dura uma semana inteira para a gente simular uma dermatite no paciente, para a gente tentar identificar exatamente que substância causou aquilo. E aí, vamos supor que vieram 3 substâncias positivas. A gente avalia quais são aquelas substâncias e volta para o convívio do paciente. Então, no seu convívio, você entra em contato com o quê? Daquilo ali que veio positivo no teste. Ali dentro daquele ambiente dele tem tudo, né? Isso. O teste pode fazer sentido, mas o teste pode não ter relevância nenhuma. Do tipo, veio positivo para coisas que eu não tenho contato. Então, às vezes vem positivo para uma substância específica que tá lá no protetor solar que aquela paciente estava usando. Então, pronto, fechou. Então, provavelmente é aquela causa. Troca o protetor solar. Então, quando você for na farmácia, você vai escolher um protetor que não tenha nenhuma daquelas substâncias. A gente trata a pele, usa o outro protetor e aí a maior parte das vezes a gente consegue resolver. Então, a dermatite é uma de superfície. Isso. E a urticária? Aí a urticária, ela pode ser urticária aguda ou urticária crônica. Quando eu tenho menos de 6 semanas de evolução, é urticária aguda. Quando eu passo de 6 semanas de quadro, é urticária crônica. A urticária tem a ferida? Não, aí não tem ferida. A gente pensa sempre em uma pele sã. A pele fica limpa depois, como se nada tivesse acontecido. Então, eu sempre peço para o paciente observar quanto tempo vai durar a lesão. Então, a urticária, ela acontece por uma placa elevada na pele, em geral elevada, avermelhada, que coça, então tem que coçar. E ela fica ali na pele do paciente até 24 horas, aquela mesma lesão. Então, caso o paciente, às vezes, não percebe quanto tempo está durando, porque são tantas lesões que ele não tem noção de quanto tempo está durando. Na cabeça dele está durando 1 semana, 2 semanas. Então, às vezes, eu peço para o paciente circular. Então, observe essa lesão. Eu quero que você observe quanto tempo vai durar. A maioria das vezes, realmente, melhora em 24 horas. E é importante que não deixe nenhuma lesão residual. Então, não vai ficar roxinho, não vai ficar vermelho, não vai ficar... Só fica ferido, lógico, se o paciente coçar e, pelo ato de coçadura, acaba machucando a pele. Que é o mais comum, né? Isso, mas é uma lesão que não deixa machucados. Então, quando a gente ou usa um antialérgico, ou a lesão vai embora, porque a maioria das vezes ela é autorresolutiva, ela resolve sozinha, a pele fica limpa, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, além de olhar a lesão e ver que é uma lesão completamente diferente da dermatite, tem essa característica da que a lesão vai embora. A pele fica limpa. Um outro tipo de alergia, então vamos falar de várias, né? Porque a gente pensa pele, contato muito produto químico, mas acho que a alergia comum às pessoas é a famosa rinite. Isso. Alergia respiratória. O que muita gente confunde rinite com gripe ou isso, nariz entupido. É muito comum de confundir mesmo. A rinite seria exatamente como ela reage. Mas assim. Rinite, ela pode ter diversas causas. Então, o mais comum do alergista, né, tratar é a rinite alérgica, mas ela pode ser uma rinite não alérgica. Então, a gente tem rinite causada por medicamentos, por exemplo, o Neosoro, Naridrinha, aqueles medicamentos que são vasoconstritores. Então, eu posso ter uma rinite de rebote. Como se fosse um vício mesmo. Eu vicio, o paciente acaba sendo viciado naquele medicamento e toda vez que eu tiro, eu produzo sintomas iguais aos sintomas de uma rinite. Então, tem uma rinite medicamentosa, rinite relacionada com alguns hormônios, rinite não alérgica, que é a mais comum, principalmente na criança ali de até seus 4, 5 anos. A rinite não alérgica é a mais comum. Ela pode ser pós-viral. Então, eu tive uma gripe e eu acabei tendo sintomas mais persistentes. Para a gente fazer diagnóstico, eu não preciso... Assim, diagnóstico de rinite, não preciso de nenhum exame específico. É o quadro clínico do paciente mesmo. Então, em geral, mais de 12 semanas de sintomas persistentes, que envolvam rinorreia, né, que é a coriza, obstrução nasal, que é o entupimento, espirros e coceira no nariz. Então, ele pode ter coceira só no nariz, ele pode ter coceira no olho, coceira na garganta, coceira no ouvido. Então, são os 4 principais que me fazem pensar. Então, o paciente acaba tendo esses sintomas de forma repetida, com ou sem gatilhos, aí eu acabo fazendo o diagnóstico de rinite. Aí, uma vez que eu fiz o diagnóstico, a gente vai começar a investigação. É uma rinite alérgica ou não alérgica? E da não alérgica, os diversos tipos. Então, aquele paciente que me diz assim, ó, a minha rinite piora quando eu entro em contato com poeira ou quando eu entro em contato com o meu animal. A gente vai na hipótese de uma rinite alérgica através dos testes, ou no sangue, ou do teste cutâneo, que é o prick test, eu posso fazer o diagnóstico de uma rinite alérgica. Então, eu vou identificar se existem anticorpos específicos contra os aeroalérgenos mais comuns, que são os ácaros, que são aqueles bichinhos microscópicos que ficam ali nos estofados, né? Colchão, travesseiro, cortina, tapete, e que são a principal causa, realmente, de desencadear essas crises alérgicas. Então, eu posso ter os ácaros, o epitélio de cão, de gato, barata. Barata pode causar.
Essa é nova. Essa é nova. Então, às vezes, uma orientação é pedir para detetizar a casa do paciente, se ele vier positivo. Aquela pra pessoa que fala assim, varreram a casa, eu começo a espirrar, eu tenho rinite. Nem sempre é a rinite. Pode ser até psicológico, né? Não. O fato de espirrar. Não, é muito comum que seja pela rinite alérgica, porque assim, a gente acaba mobilizando ácaros que estão na superfície, né? E aqueles ácaros ficam na altura do nosso nariz por horas, até mais ou menos 6 horas depois que a gente varre a casa. Por isso que uma das orientações para a casa do alérgico é não usar vassoura. É sempre optar por pano úmido ou aspirador. O filtro EPA é um filtro específico que consegue filtrar essas partículas menores. Então, a gente nunca quer que use espanador ou que fique batendo lençol, porque aquilo vai realmente levar o ácaro para a altura do nosso nariz e aí pode ser um desencadeante para as crises. A gente falou do espirro, mas tem a respiratória da falta de ar, que é a asma, que é mais um tipo de reação alérgica também. Muita gente acha que asma é uma doença respiratória. A pessoa tem uma deficiência pulmonar e ela tem asma. Não é, né? A asma é uma reação, né? A asma é uma doença respiratória, é uma doença respiratória inflamatória. Mas não crônica. Pulmonar, isso, pulmonar, reversível. Em teoria reversível, que se não tratada, pode evoluir com consequências que deixem ela irreversível. Então, ela pode evoluir, por exemplo, com algumas lesões, algumas fibroses, que aí o paciente pode ter um quadro mais grave. Por isso que a gente sempre quer tratar o mais rápido possível o paciente, o mais precocemente possível também. Então, tanto porque pode evoluir com sintomas graves, como pode que a gente chama de remodelar. Então, fica fazendo inflamação o tempo inteiro ali e aquilo pode gerar uma lesão mais importante. A gente citou aqui os mais comuns dos tipos de reações, mas se a gente falar de alergia é um universo, né? É muita coisa. Tem gente que... Mas, assim, o que diferencia uma reação alérgica leve de uma crônica? A crônica é o risco de morte ou o tipo de lesão que ela causa? Quando a gente fala de cronicidade é pelo tempo. Depende aí em relação ao tempo. Geralmente, se leva mais de algumas semanas, é uma doença crônica. E se é uma doença que acabou de acontecer, é uma doença aguda. E aí, cada doença vai ter o seu tempo de definição. Por exemplo, para urticária, são 6 semanas, que ajudam a gente a diferenciar. Mas uma doença aguda, ela pode ser grave. Assim como uma doença crônica, pode ser grave ou pode ser leve. Aí, a intensidade é diferente do tempo de duração da doença. A gente falou que é um universo, mas... Tem umas coisas que eu escuto que eu não sei se são verdade. A gente vê em filme, às vezes, exagerado. Eu lembro tem um filme, o Batman, da década de 90, com o Michael Keaton e o Jack Nicholson, que ele cria um produto químico na maquiagem. E as pessoas têm reação alérgica, ficam travadas. Existem mesmo reações a perfumes, sabonete, tecido, contato com couro, eu já a gente tem alergia à escama de peixe. Isso existe mesmo, não é mito? Existe. A gente pode ter alergia a qualquer coisa. O que não existe, assim, é que às vezes os pacientes confundem, né? Que eles também não têm obrigação de saber, mas as alergias, elas existem por diferentes mecanismos. Então, a gente tem basicamente os mecanismos de reação imediata e os mecanismos de reação tardia. Eles envolvem células completamente diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver alergia a uma maquiagem, eu tenho uma dermatite por uma maquiagem. É por linfócito T, então é um outro mecanismo. Aquela reação não vai me causar uma anafilaxia, mas aquela reação pode causar uma lesão grave da minha pele, certo? Por exemplo, contato com alguma substância que cause uma urticária. Então, eu tenho uma urticária de contato, eu ingeri alguma coisa, eu tenho uma lesão, uma reação rápida, que eu nunca tive antes, então acaba sendo uma reação aguda. Mas eu ingeri algo que eu acabei de descobrir que eu tenho alergia. Aquela reação aguda, ela pode evoluir para uma anafilaxia. E aí pode ser potencialmente fatal. Não sei se deu para entender, assim. São mecanismos diferentes. E aí, em geral, o alérgeno, ele faz... cada alérgeno, ele é encarado... A gente consegue meio que separar da nossa cabeça o que ele pode fazer. Tecido. O cheiro do tecido pode incomodar o paciente e pode... desencadear uma crise de asma num paciente já grave, descompensado. Pode desencadear uma crise de rinite por um mecanismo. Mas ele é encarado como um irritante da mucosa, certo? Então, aquele cheiro do perfume, o cheiro de um produto de limpeza, por exemplo, ele pode ser encarado como um irritante para a mucosa e pode desencadear sintomas que piorem minha rinite, que piorem minha asma. Mas o tecido, ele pode ter substâncias nele que causem dermatite na minha pele.
Gente que é alérgica a tecido sintético ou alérgico a tecido de algodão. Isso, Tem o inverso, isso. né? Eu tive uma aluna que tinha alergia a sabão, a detergente. Uhum. Ela tinha que usar no início eu estranhei. Ela trouxe um laudo e eu tive que... aí eu muito entendi. comum, viu? É muito comum. Só que com detergente, a principal causa é dermatite de contato irritativa. Não seria necessariamente uma alergia, assim, né? Então, se eu fizesse aquele teste nas costas, a maior parte das vezes a gente não comprova uma substância dentro do detergente que cause reação. Às vezes acontece. Mas ele é um irritante primário, que a gente chama, né? Então, se eu entrar em contato com água sanitária, com detergente, com sabão, substâncias que foram feitas mesmo para retirar a oleosidade das coisas, eles acabam retirando a oleosidade da nossa mão. Elas retiram a proteção da nossa mão. Então, mais cedo ou mais tarde, se eu continuar entrando em contato com aquela substância, eu vou ter reação. Então, essa é uma dermatite de contato irritativa, mas é bem comum. Doutora, como uma médica alergista, a gente vê muito a indústria cada vez mais com afã de ficar rica e botar produtos no mercado. Preocupa, porque vai muito produto químico. É a necessidade de ter um produto rápido no mercado sem testar. Tira o sono de vocês isso. Olha, preocupa porque a gente sempre, assim, a gente tem visto reação com substâncias que a gente não tinha anteriormente esse contato tão íntimo, né? Por exemplo, o esmalte em gel. É uma substância relativamente nova. É uma coisa nova, né? Assim, que foi oferecido pra mulher. Que é super prática. Você pinta a unha, ela dura 2 semanas. Maravilhoso. Ele tem um puta produto químico, Então, tem né? muito produto e que aquilo acaba sendo a porta de entrada para outros tipos de dermatite. Então, é muito comum que a mulher acabe tendo dermatite de contato por conta de esmalte nas unhas. E aí ela passa a ter dermatite de contato com perfume, com um cosmético que ela estava usando. Então, é como se fosse a porta de entrada mesmo para outras reações. Uma vez que a minha pele está mais sensível por conta daquela reação, eu posso reagir a outras coisas. Seria, traduzindo, um produto químico que ele abre a porta para outros que nunca... Isso. Você não tinha reação a ele, mas por causa de um, ele abriu a porteira. Exatamente. E ele pode abrir a porteira, né? Para outras alergias, então para dermatite de contato alérgica a outras substâncias. Mas eu posso ter, por exemplo, uma dermatite de contato irritativa em cima de uma dermatite de contato alérgica. Então, eu tenho alergia ao esmalte, a minha mão tá super sensível, aquela reação já tá mais extensa, então eu tenho reação em várias partes da minha mão, e aí eu entro em contato com o detergente e eu vou piorar a reação. Então, eu tenho uma dermatite de contato irritativa por uma substância química que entrou em contato com a pele que está lesionada. Isso dos produtos novos é interessante, que a gente tem artigos recentes que estão estudando sobre esofagite eosinofílica, que é uma doença que a gente trata também, uma inflamação da mucosa do esôfago causada por eosinófilos. E a gente hoje já considera como uma das doenças da marcha atópica, que é aquela evolução natural das doenças alérgicas, né? E foi descoberto que na esofagite eosinofílica, uma das causas que está justificando o aumento do caso de pacientes com esofagite eosinofílica é o sabão, é o detergente que é usado em máquinas de lavar louça, as máquinas. Então, assim, um produto novo que a gente nem imagina às vezes. Então, ele é bem potente, pois porque não há, vamos dizer assim, não se esfrega a louça. Então, precisa de muita química para que ele sozinho... Sim. Eu tenho visto, você falando nisso, existe hoje a gente está até preparando a entrevista, existe hoje o salão de beleza de carros. Uhum. Eu tenho visto, doutora, um produto e o carro por baixo está totalmente enferrujado, se espalha e de repente o carro parece estar novo. Eu fico imaginando a química que tem aquilo ali. E aí a pessoa entra em contato. Exato. E a gente entra em contato, tanto respirando como tocando. Eu lembro que se pede para usar máscara, luva e um jaleco de plástico. E se topar... Então, mas quando a gente pensa essas substâncias, a gente não sabe, a gente não estuda exatamente essa substância, mas essa substância ela pode gerar uma névoa que seja absorvida pela minha pele que não está protegida. Então, em teoria, eu estou protegendo ali com óculos, com máscara, mas vai entrar pela pele do rosto, pela pele que não está protegida. E aquilo pode ser absorvido pela pele e pronto. Uma vez que entra no meu organismo, pode ser encarado como algo estranho e aí eu começo a desenvolver reação. Doutora, quais são, num centro urbano, uma cidade como Aracaju, no seu consultório, quais são, tem assim as alergias mais comuns dentro dos centros urbanos? Conta de poluição,
Tem um... Rinite, com certeza. É a principal. Rinite. É porque às vezes a rinite não chega pra gente tratar. Porque às vezes fica ali com o pediatra, ou com o próprio clínico, né? Mas às vezes, quando é uma rinite mais intensa ou que precisa de tratamentos mais específicos, acaba indo pro alergista. Ou quando o paciente tem rinite associada a alguma outra doença alérgica. Mas rinite é muito comum, a asma alérgica é muito comum. As dermatites, existem dermatites ocupacionais também relacionadas ao trabalho. Como assim? Por exemplo, trabalho em alguma empresa que usa, sei lá, cola no sapato. O paciente começa a ter reação Tinta de porque impressora, pode ser. Pode, qualquer coisa. E aí, como é que a gente desconfia? Quando tá no ambiente de trabalho, piora os sintomas, mas no período de férias, por exemplo, melhora os sintomas. Porque para de entrar em contato com aquilo que tá causando reação. Como é que você vê, sendo uma médica, uma pessoa que tem uma alergia e tenta tratar, como é que fica a cabeça dela? Ela era uma pessoa teoricamente normal e aparece uma dermatite, uma urticária e não vai ter cura, ela vai ter que tratar. Como é que é a reação psíquica de uma pessoa dessa? Olha, muda a qualidade de vida? Muda demais. Abala demais, viu? Os pacientes chegam às vezes no consultório assim, sofridos. Um dia eu comentei com a paciente porque ela tem urticária crônica espontânea. Daí eu explicando, ó, não se preocupe que essa doença não vai matar. Ela disse, doutora, não mata, mas maltrata. E os pacientes realmente ficam muito nervosos. Limita demais a qualidade de vida. E, assim, antes de chegar no consultório, limita pelo medo. Porque o paciente não conhece a doença, ele tem medo do que pode acontecer. Então, por exemplo, um paciente com dermatite, às vezes, chega com medo de ter uma anafilaxia. Assim, uma reação completamente diferente. Eu levo de boa. A minha eu levo de boa. É uma reação completamente diferente. Não tem um risco de evoluir para isso, entendeu? Por exemplo, urticária crônica espontânea, o paciente às vezes tem medo de uma edema de glote. Não tem chance de evoluir para isso. Mas por desconhecimento, então acaba gerando medo. E pelos próprios sintomas. São sintomas que incomodam muito. Então, o paciente, quando chega no consultório, ele já foi diversas vezes ao hospital. Ele já tomou um monte de corticoide. Ele já procurou um monte de médico. Ele já tomou chá. Ele já passou um monte de coisa na pele que o vizinho mandou. Fora então, ele chega realmente muito desesperado. Fora que a alergia ela é visual, né? Também, A visual acaba com qualquer pessoa, né? Porque também. a estética vai embora. A pessoa fica com vergonha. Eu falo pela minha sobrinha. Sim. E nela que são lesões mais persistentes, né? Mas, por exemplo, o paciente com urticária, com angioedema, que é um inchaço, deforma. Então, às vezes ele tá vai apresentar uma reunião no trabalho, e aí a ansiedade vem como gatilho, e ele piora a crise naquele momento. Então, ele tava super controlado, mas por algum estresse, ele acaba tendo crise. E aí ele não consegue, porque tá todo deformado, tá com lesão. Eu não sei se eu vou te deixar numa sinuca de bico. Mas esse boom da estética. Perigoso. Com certeza. Injetando produtos que a gente nem sabe que tá injetando. Expondo, né, o nosso corpo a substâncias químicas. Que às vezes nem foram feitas para aquele fim. E às vezes a busca da beleza sem limite, não olha a qualidade do produto. Exatamente. Vai pelo preço. E acaba... tendo suas consequências. Já chegou o caso assim? Já chegou. E principalmente por irritação, né? Então passa às vezes algum produto que acaba irritando a pele. E aí pronto, uma vez que a pele tá irritada, aí o protetor que já usava sempre não consegue mais usar, o hidratante que já usava sempre não consegue mais usar. O que a gente podia indicar para as pessoas? Porque a gente tá falando de alergia e normalmente a alergia tá mais no nosso corpo, né? No que é visível. Que a asma, a rinite, tá ali na respiração, tudo. E alimentar, quando você tem diarreia, você tem vômito. Mas a de pele, que é como a urticária, a dermatite, a gente tem que tomar um cuidado em qualquer coisa que a gente coloca na pele. Por exemplo, principalmente em questão de estética. É óleo para isso, é creme para aquilo. E eu tô falando não é só mulher, não. O bando de macho aí, vocês usam creme mesmo? De vez em quando eu tenho que passar, que a mulher obriga. A mulher obriga. Pode deixar a pele mais bonitinha, cutis mais bonitinha. Mas a gente tem visto muito produto. Eu vou dar um exemplo. Homem sempre teve, eu tenho barba. Hoje a gente tem óleo para isso, óleo para aquilo. E eu tenho medo, às vezes, porque o cara tá botando uma coisa que eu não sei o que é. Você tá se expondo, exatamente. Tem que tomar esse cuidado, né? Quando a gente pensa em urticária, não, tá? Como é uma lesão diferente, é algo assim, realmente, de dentro para fora. Não é um problema na pele, tá? Não é, apesar da manifestação ser na pele, lembre que é aquela lesão que vai embora. Então, em 24 horas, a pele tá limpa, lisa, como se nada tivesse acontecido. Então, não é por nada que eu coloco na pele. Então, o paciente que tem urticária, ele não precisa trocar lençol da cama, parar de usar o perfume,
parar de usar algum hidratante com cheiro, não precisa, não tem esse risco. Agora, o paciente com dermatite de contato, dermatite atópica, aquele paciente que já tem uma pele mais seca, uma pele mais sensível, sim. Os cuidados são evitar produtos que ele não conheça a origem. Tomar cuidado com produtos vencidos, que a gente às vezes pega muito. Paciente que está em uso do produto vencido e às vezes acaba... A gente não sabe, né? Exatamente a ação daquele produto vencido na pele, então aquilo pode causar reação. Produtos muito estranhos, por exemplo, crianças que ficam usando produtos que não são compatíveis para a idade delas. Ou esses produtos novos com glitter, com cor. Corante, isso aí. É isso, é expor a pele a substâncias em que a pele não está preparada, ou por serem substâncias muito estranhas, muito diferentes, muito novas, né? Muito agressivas, potencialmente agressivas à pele, ou porque a pele está sensível. Uma pele sensível, ela não vai tolerar, às vezes, um hidratante com muito cheiro. Uhum. Então, acho que como dica a gente podia colocar também que a pessoa tome cuidado. Observe muito a marca, o laboratório. Sim. Não faz negócio de comprar coisa de Shopee, porque vem... Pelo amor de Deus. A gente não sabe. Não sabe o que tá ali, né? Está adulterado, exatamente. Doutora Isadora, eu já ouvi falar de uma coisa chamada alergia de primavera. O que seria isso? Aqui no Nordeste, a gente não tem muito essa diferença entre as estações, né? Mas em alguns locais, a gente pode ter piora, por exemplo, com a polinização. Então, lá no sul é mais comum que a gente tenha piora com polinização. Períodos específicos em que o pólen acaba agindo como um daqueles aeroalérgenos que eu falei. Ácaro, gato, cão, pronto. E aí, em períodos específicos, eles têm piora dos sintomas respiratórios em geral. Então, piora rinite, piora asma alérgica, se eles forem sensibilizados a esses alérgenos. E a gente pode ter piora dos processos alérgicos em determinadas estações. Existe, meio maluco aqui, as vozes do além jogando aqui pra mim. Alergia pelo clima, por exemplo. Chegou o verão, eu estouro. Então, não, estoura. Não, assim, a minha pele fica mais sensível. É muito comum a gente ver alteração de clima causando doença, sendo gatilho, né? Para as doenças respiratórias. E é muito comum nas crianças a gente perceber isso. Então, mudou o tempo, a minha criança fica doente. Isso é muito comum de acontecer, porque essa mudança de clima é encarada como um irritante para a mucosa. Então, essa mudança de clima, tô no ar-condicionado, vou para um tempo de calor, aí daqui a pouco choveu, aí ficou quente de novo. Essa mudança de clima é encarada como um irritante para a mucosa, e aí pode ser gatilho para rinite, para asma, independente da alergia. E o calor para a pele? Então, o suor acaba sendo um irritante. E é um suor irritante pra pele. Pra mim, o suor era pra refrescar, baixar a temperatura do corpo. O objetivo é esse. Mas acaba. E não é irritante pra toda a pele, né? Então, eu não tenho nenhuma dermatite, eu não tenho nenhum problema com o suor. Mas na pele que já tá machucada, por exemplo, na sua sobrinha que tem dermatite atópica, provavelmente quando ela fica suada, aquilo irrita. Então, aquilo coça, piora a coceira. Então, o tempo, ele pode ser pior nisso, assim. Elevações de temperatura que podem propiciar ao suor. Ou, por exemplo, tá usando alguma roupa que tá sendo lavada com sabão em pó. Ou algum amaciante mais irritante para a pele. Isso não vale, não é uma recomendação geral, tá? Evitar suor, por exemplo, evitar sabão em pó e amaciante não é uma recomendação geral, mas é uma recomendação que a gente costuma fazer para quem já tem uma pele mais sensível ou para quem já teve uma dermatite, tá com aquela pele mais seca, que tá controlada porque tá hidratando, mas cuidado. Então, evitar alguns produtos que podem ser irritantes. Como a gente já falou de indústria, a indústria gosta muito de botar cheiro em tudo, né? Isso aí... Nossa, é um grande problema. É um grande problema. Algumas dermatites de contato alérgicas, elas são a perfume. E, assim, é muito difícil a gente encontrar produtos que não tenham perfume. Isso não vai só em relação a perfume, né? Um desinfetante, sim. um sabão, um sabonete vai causar isso. Vai causar. Às vezes, a gente consegue algumas opções. Por exemplo, sabonete a gente tem os Sindets, que são... um gel de limpeza, então são menos agressivos para a pele, a gente consegue orientar. Então, nessa parte, a gente tá bem servido. Em relação a sabão, a gente hoje não tem praticamente não tem nenhum sabão de lavar roupa que não tenha cheiro. Então, a gente orienta ali o sabão de coco, ele acaba sendo um pouco menos agressivo, mas realmente sem cheiro a gente não tem. Evitar o amaciante. Mas para os produtos... eu quero essa. Evitar o amaciante. Por que o amaciante? Então, o amaciante, toda vez que você sente o cheiro...
aquele produto tá em contato. Fica o tempo na roupa. Né? Então, aquele produto que você sente o cheiro tá em contato com sua pele. Então, às vezes, o motivo de você estar coçando a pele é o amaciante que você tá usando. Então, tirar o amaciante é uma das principais medidas que a gente faz para quem tem dermatite, pele E a seca. máquina de lavar agradece. E aí, uma opção é colocar vinagre de álcool. Não, eu falei, mas, gente, é sério. Amaciante destrói máquina, viu? Eu já tenho recentemente visto muito isso. O excesso de amaciante estraga o mecanismo da máquina. Aí eu ouvi falar disso, de usar. Então, e a gente acha que quanto mais a roupa é cheirosa, mais tá bem lavada, né? Mas não. Então, às vezes, aquele passa rápido que coloca pra passar o ferro, né? Às vezes é aquele passa rápido que tá causando a reação. Que tá irritando mais a pele. Não sabia, não. E aí, para os produtos que eu tava. Pra continuar, os produtos químicos, então, às vezes vai usar um sabão em pó no chão, ou um desinfetante com mais cheiro, também substitui pelo vinagre de álcool. A gente tem hoje misturinhas, por exemplo, que pode fazer com vinagre de álcool e bicarbonato, que a gente pode usar para limpeza. Vou criar agora uma outra guerra. A Sociedade Protetora dos Animais vai me xingar, vai me bloquear. Convivência com os pets. Por incrível que pareça, quando o bebê, ele convive desde o nascimento, né? Um cão, por exemplo. Aquilo é um fotoprotetor para as alergias. Mas, sim, os epitélios de cão e gato... Muita gente acha que é o pelo, que é o mais alergênico, mas na verdade é o epitélio do animal, que é o mais alérgeno. O que seria o epitélio? Epitélio é a descamação da pele. Aquele pozinho que sai dele. Que às vezes a gente nem vê. Isso, é a descamação da pele. Ela é mais alergênica do que o próprio pelo. E sim, eles são uma fonte importante de alergia, mas a gente acaba não orientando, principalmente quando está diante de uma orientação para criança, dificilmente a gente orienta assim que doe o pet ou que tire de casa. A gente orienta algumas coisas que podem ajudar, porque a gente sabe que o convívio com o animal é importante do ponto de vista psicológico para a criança. Então, por exemplo, tem alergia... Primeiro, tem alergia comprovada ao cachorro? Porque às vezes nem tem, entendeu? Às vezes a tia manda tirar o cachorro da casa porque a criança tá espirrando muito, mas às vezes nem tem alergia. É a pelúcia que ela tem na cola. Exato. Ou nem ou às vezes nem é alérgica. É muito pequenininha ainda pra ser alérgica, entendeu? Às vezes é uma rinite não alérgica. Que a gente não precisaria orientar necessariamente o afastamento do animal. Mas, por exemplo, evita que... Se eu comprovar realmente que você tem alergia ao animal, evita que ele durma na sua cama, evita que ele entre no quarto, troca com mais frequência os lençóis da cama. Se for cachorro, dá banhos com mais frequência. Então, a gente tem algumas orientações que dá pra fazer. Os coitados estavam pagando... Deixa o cachorro em casa. Estavam pagando uma conta que não é 100% dele. Não é. Tem alergia porque tem um gato em casa. Isso, Às vezes acontece. Às vezes acontece a gente tratar o paciente, tem uma alergia importante a gato. Ele, além do teste vir positivo, quando ele entra em contato, piora muito. Eu já tô fazendo tratamento, eu já orientei esses afastamentos... Capa impermeável no colchão e no travesseiro, o gato já não entra no quarto. Mesmo assim, o paciente não tá controlado. Assim, em último caso, aí tudo bem, a gente pode até pensar, mas em geral, você dá pra conviver. Uma palavra mágica aí, quarto. Qual o ambiente da casa? Existe um ambiente da casa que esse é o mais propício a te ajudar a ter alergias? A gente sempre foca no quarto, porque o paciente dorme ali 8, 10 horas, às vezes passa na cama, né? Então, o quarto do alérgico. Os cuidados básicos. Isso se for uma rinite alérgica a ácaro, por exemplo, né? Então, os cuidados básicos. Colocar capa impermeável no colchão e no travesseiro. Gente, capa, Shopee, Mercado Livre, é tão baratinha. E às vezes é a capa que dura por anos. Então, coloca capa impermeável no colchão e no travesseiro. Por quê? Ali, no colchão e no travesseiro, a gente tem quilos e quilos de ácaro, que a gente não consegue nem mensurar a quantidade. Se a gente for falar de validade, o colchão dura mais ou menos 5 anos e o travesseiro 2. O que a gente vê no dia a dia é que a gente fica muito mais tempo. Faz bodas então, com colchão. Então, chega o colchão é fino. Então, coloca a capa impermeável. E aí, uma vez que você coloca a capa, você nem mexe mais nela. Deixa a capa impermeável lá. E aí, só fica trocando semanalmente os lençóis da cama. Evitar que a cama fique muito encostada na parede. Então, deixar a cama livre seria o ideal. Justamente para evitar o contato, o acúmulo de ácaros. Evitar cortinas e tapete no quarto. Então, se tem uma cortina porque bate muito sol, por exemplo, e eu preciso da cortina. Então, opte por persiana, que consegue limpar mais fácil, acumula menos ácaro, ou realmente uma cortina de tecido que eu quero manter. Então, lava com frequência. Certo. Ar-condicionado e ventilador limpos com frequência. Então, é importante que o filtro do ar-condicionado, a gente tem que tirar manualmente, né? Para limpar uma vez
considerando que é o ar-condicionado que a gente use todos os dias, né? Então, uma vez no mês a gente tira o filtro para limpar, mas é recomendado que 1 a 2 vezes no ano a gente chama aquelas empresas específicas que abrem o ar-condicionado e limpam por dentro, que ali junta muito Eu já poeira. ouvi isso, a gente acha que é só limpar o filtro. O aparelho fica cheio. O aparelho fica muito cheio. Tem isso. Então, limpar ventilador, limpar ar-condicionado, deixar o ambiente ventilado. Então, aquele quarto muito fechado é péssimo. Então, tem que deixar o ambiente ventilado. A casa tem que ser arejada. Arejada, isso. Justamente para evitar mofo. Então, observar se atrás do móvel não tem um acúmulo de mofo, por exemplo. A sala é um outro lugar? Sofá, a sala é outro lugar. Almofada, Sofá. Às vezes tem tapete. Nossa. Agora, às vezes a gente fala muito da casa, mas o ambiente de trabalho também pode... Também pode. Então, eu sempre pergunto. Às vezes é um ambiente no trabalho que tem carpete. É um ambiente no trabalho que o ar-condicionado nem sabe quanto tempo limpa. Essas empresas que trabalham muito com que a gente chama de open floor plan, que não tem sala, não tem paredes, né? Aquele hall enorme. Sim. E é de carpete. Sempre é de carpete. Meu Deus do céu, que horror. Aí a empresa nunca lava aquele carpete. Não lava, No máximo aspira, mas... Aspirar não só. Vassoura e aspirador, qual é o melhor? Não, sem dúvida, aspirador. Sempre aspirador. E hoje tá tão barato o aspirador, né? E aqueles de vassourinha. Eu gosto do Alfred. Eu tenho um que chama Alfred. Eu chamo ele de Alfred. Eu só aperto o botão e ele fica, lá vai o Alfred, caçando o gato. Eu tenho um gato, aí ele vai caçando o gato. Eu acho, é prático. Eu acho mais... Porque é a questão, varreu... Você vai levantar a poeira. Uma coisa importante, pensando ainda no controle do quarto do alérgico, né? Que a gente vê muito aqui no Nordeste, principalmente em Sergipe, é o uso do mosquiteiro. Que não é tão comum. Onde eu fiz residência, por exemplo, em São Paulo, a gente não falava muito nisso, no cuidado do quarto do alérgico. Mas aqui é muito comum de usar. Então, o mosquiteiro, em geral, é aquele de teto, né? Onde o paciente, na hora que acorda, faz um nozinho e deixa lá, fica ali, juntando ácaro. Quando vai dormir, é uma manta de ácaro sobre o paciente. Aí ele não sabe por que piora sempre à noite. Ou porque quando acorda, tá espirrando. Então, ali tem que tomar cuidado também. A famosa infiltração então, a infiltração pode propiciar um aumento do fungo, né? Então, pode ter fungo ali e a pessoa pode ser alérgica ao fungo. Mas o ambiente úmido da infiltração pode acumular ácaro também. Então, realmente tem que tentar corrigir. Não adianta, a gente pode usar o melhor remédio possível. O melhor tratamento. Se o paciente continuar entrando em contato com o que ele tem a reação, ele vai continuar tendo sintomas. Doutora, mesmo sem apresentar sintomas, fazer de vez em quando o PRINC teste é recomendável? Não. O PRINC, ele é um dos exames que a gente pode fazer para identificar alergias IgE-mediadas, tá? Então, não é todo tipo de alergia. A gente não tem extrato para tudo, então depende muito do quadro do paciente. Os extratos que a gente tem, por exemplo, que a gente consegue avaliar o paciente pensando numa rinite e numa asma, para a gente fechar o diagnóstico de rinite, de asma alérgica, a gente faz o PRINC teste. Mas aquele PRINC poderia ser substituído por um teste no sangue, certo? Onde a gente vai investigar o anticorpo contra cão, gato, ácaro, fungo. Uma vez que eu comprove a alergia, então eu tenho o teste positivo. Realmente o paciente tem sintomas quando entra em contato. Acabou, ele é alérgico ao ácaro. Eu não preciso ficar repetindo, eu não tenho recomendação de tempos em tempos ficar repetindo. Agora, eu fiz um teste numa criança, porque suspeitei que ela realmente já tinha desenvolvido uma alergia contra ácaro, por exemplo. E o teste veio negativo. Ela tinha, 4 anos, o teste veio negativo. A criança cresce, lá para os 6, 7 anos, continua tendo muitos sintomas. Eu posso repetir aquele teste para confirmar se algum daqueles negativos veio positivo. Aí sim. Mas uma vez que ele veio positivo, o nível da pápula ou o nível sérico, ele não me fala muito a favor em relação à gravidade. Então, eu não preciso acompanhar a evolução do paciente através daqueles níveis. Então, não está indicado, não. Qualquer sintoma simples e leve, eu tenho que abrir o olho? Sim, tem que abrir o olho. De vez em quando aparece um vermelhão na mão. Sim. Aí um mês depois, olha o vermelhão de novo. É que às vezes um quadro bem no início, ele pode ser prevenido. E a gente pode evitar uma evolução mais drástica. Se tiver a recorrência, já é um alerta. Já é um alerta, exatamente. Vamos lá. Acho que vale a pena investigar. Frequentemente eu tô tendo... Não é uma simulação. Frequentemente eu tô tendo... vermelhão na pele com coceira na axila. Uma vez por mês eu fico 2 dias assim, 2, 3 dias. E passa. É um alerta. É um alerta, com certeza. Nunca automedicar.
Nunca, nunca. Vou nem... passar um creme, eu tomar um antialérgico, vou tomar um Alegra da vida. E assim, não insistir no produto. Porque tem paciente que às vezes tá suspeitando daquele desodorante, mas tipo... Mas às vezes nem é, continua usando. E a lesão tá lá na axila. Mesmo que não seja, usar um produto químico em cima de uma lesão não é o ideal, né? Então, tá com a lesão, tá coçando, tá incomodando, tá suspeitando de que aquilo pode ser alguma coisa que você tá usando, vale a pena a consulta. Pra gente investigar. E porque às vezes tratando no início, ou a gente investigando no início, a gente consegue evitar a evolução. Existe autocontaminação. A pessoa já tá com uma região, ela coça e leva para outro. Não, de levar para outro não, porque uma vez que o alérgeno entra no corpo, ele tá no corpo, então ele pode Ele causar... só vai achar uma porta. É, tipo isso. Mas quem tem uma dermatite, ela pode evoluir para um quadro de uma pele mais sensível, então isso pode acontecer. Daquele exemplo que eu falei da unha, então começa tendo lesão na unha, daqui a pouco quando vê tá com a lesão em mão, e aí começa a ter... o corpo fica irritado com outros produtos, e aí outras coisas começam a causar reação, e a lesão passa para outras partes do corpo. Isso pode acontecer, mas não por contaminação. Uma vez que o alérgeno entra no meu organismo, ele tá dentro do meu corpo. Não fazendo guerra dos sexos. A mulher tá mais exposta. A mulher tá mais exposta. Por tudo, A mulher né? por tudo, inclusive porque ela usa mais produtos, né? A gente usa desde pequena, o gel no cabelo, o hidratante no cabelo que a mulher usa muito mais do que o homem. As atividades maquiagem. domésticas com produtos que tá mais exposta a isso, né? Então, também é que tem que ter mais acompanhamento. Seu consultório é mais... geralmente é mais mulher. Mas homens também. Sim, homens também podem ter reação, podem ter alergia. Essa turma agora que tá muito mais vaidosa tá tendo mais exposição também, né? Pode ter. Os idosos têm uma predisposição a algum tipo mais comum? O idoso pode ter mais dermatite, porque a pele do idoso é uma pele mais seca, que a gente chama de xerótica, né? Então é uma pele mais sensível. E às vezes a coceira do idoso começa porque a pele tá seca. Então, por quê? Resseca mesmo por questão hormonal, porque ingere menos líquido, então fica com a pele mais seca, e aquela pele seca coça, e aí eu posso ser porta de entrada, por exemplo, para alguma infecção, eu posso começar a ser sensibilizado, o paciente, né, pode ser sensibilizado a outros produtos que ele já usava anteriormente, e aí a pele começa a ficar mais sensível. Diabetes ajuda? Diabetes pode piorar. Eu não costumo ter, assim, uma doença que acaba sendo um fator de risco, não, no consultório. Mas imaginando que um diabetes mal controlado, ele possa ter maior predisposição a não cicatrização de feridas ou a uma pele mais seca, pode piorar. Se eu não tenho nenhuma... Eu acredito que estou respirando bem, não tenho crise de espirros constante... Visualmente, eu consigo ver que não tenho nenhum tipo de mancha no corpo. Mesmo assim, eu posso procurar um alergista. Olha, às vezes eu tenho uma erupção estranha. É bom, ou a gente só vai quando o negócio tá feio? Não. É interessante que venha antes. E uma coisa importante, porque às vezes o paciente, principalmente homem, não valoriza o sintoma. Então, às vezes, você já se acostumou com aquilo. Então, quando eu pergunto, às vezes, espirra muito? O nariz é muito entupido? Não tenho nada. E aí, quando a gente vai fazer, às vezes, a avaliação física, tem um corneto hipertrofiado, tá pálido. Ou então, conversa com a gente percebe que tá com a voz anasalada. Ou então, durante a consulta, começa a espirrar ou tem um hábito de ficar coçando o nariz e não valoriza os sintomas, entendeu? Então, às vezes... Isso. Quando não tem o famoso ranho, né? É muito seco. Ranho, gente, a gente chama de catota, sabe? Aquele massinha do nariz. Tecnicamente é ranho. Aí tem seca, né? Ou com marcas de sangue seco. Sim. Isso é rinite. Aí já é rinite, né? Pode ser. Não são manifestações tão comuns. Lembrei de uma coisa. Doutor. Diga. Carro. O carro é um lugar também maravilhoso para... Tem problema ácaro, porque carro tem banco, carpete... A gente tem visto muito com couro, né? Tipo, já é meio que encapado. Aquilo já ajuda muito a proteger. Mas pode ser um lugar... É que, em geral, não é um lugar que a gente tem muito contato. Né? A gente não fica tanto tempo no carro. Geralmente entra ali, mas o ar-condicionado pode estar sujo. O carro pode estar sujo. O carro pode liberar substâncias como mais fumaça. Aquilo pode ser irritante para a mucosa. Então, sim, pode acontecer. Mas não é um lugar tão comum, não. Deixa eu orientar, assim. Não costumo orientar, não. A gente vive num lugar doido, né? Vamos dizer assim. Tem um mito que eu queria ver se é verdade. Uma pessoa alérgica, por exemplo, ela pode frequentar a praia, por exemplo?
Depende da Da alergia, né? alergia. Mas assim, em geral, sim. A não ser que ela esteja exacerbada, né? Descompensada da doença. Então, a pessoa com dermatite atópica, não é nenhuma proibição dela ir na praia. Mas se ela tiver com alguma lesão ali, alguma feridinha, alguma lesão aberta, provavelmente ela não vai tolerar água salgada, ela não vai tolerar o suor. Então, aquilo pode ser pior para ela naquele momento. Mas não é uma proibição, não. Pode ir, sim. Se estiver controlada com as orientações. Se for uma dermatite mais leve, ou se estiver tratada, compensando naquele momento, Como última pergunta. Existe vida além da alergia, né? existe, gente. Tenham fé, existe. E E posso a viver gente normal, né? Controlado. pode. Pode ir controlado. Tendo seu plano de ação, sabendo exatamente o que você deve fazer, caso seja exposto. Então, assim, lhe dá uma segurança maior. Eu tiro isso porque minha sobrinha, ela é criança extremamente ativa, mesmo com a dermatite. Tem os momentos de crise, aí ela se isola para proteção, falta a escola, não brinca, mas ela leva uma vida normal. Sim. Ela agora só tá começando a ter a vaidade. Ai, é. Aí é um perigo, né? Porque É. aí começa a querer usar maquiagem, usar às vezes Isso. alguns produtos que não são adequados Não- para a pele dela, a que não são roupa, muito tolerados. Porque, infelizmente, Perfume. e assim, gente, como uma dica, entenda que uma pessoa que tenha um tipo de alergia de pele, por exemplo, ela tá com uma doença. Então, acho que a principal coisa que você pode dar a ela é empatia. Com certeza. Porque a cabeça, como você mesmo disse, a cabeça já tá machucada por isso, uma coisa que ela vai carregar, e o emocional já tá abalado. Então, ter essa empatia para uma pessoa que tem alguma crise alérgica, que tem a questão da dermatite, da urticária, gente, acho que a empatia é o que está faltando. A Mariana leva isso muito bem. Ela vai assistir essa entrevista, ela leva isso numa boa. É uma criança que não tem vergonha nenhuma. É. Porque como é desde criança, então ela já tá, né? Dane-se. Eu só preciso não sentir dor. Isso. Para ela é de... Claro, uma menina, 12 anos, começando a pegar a vaidade, uma roupinha, aí às vezes ela tá com a pele um pouco mais seca. Isso. Algum tecido Aí que é ela já muito não usa alérgico. short, ela já usa calça, evita, vestido, para não tá... Mas o principal, você que tá ali perto de uma pessoa, eu conheço uma pessoa, é empatia. Porque a alergia não é uma coisa legal. Doutora, eu tenho duas perguntas que eu sempre faço para os meus pacientes que vão aqui. Aqui é uma consulta, eu que sou o médico aqui. Aracajuana, foi para São Paulo, deve ter viajado muito por conta da sua profissão. Você tem algum prato, alguma comida que é a sua favorita ou porque ela tem algum valor sentimental, algum apego? Favorita, caruru. Amo caruru. Em uma das suas entrevistas, eu vi que você não gostava. Eu amo caruru. Me pesquisou. Com certeza. Eu E valor sentimental, com certeza, a pizza de meu pai. Meus pais têm uma pizzaria, a Companhia da Pizza. E desde criança, então, eu cresci comendo aquela pizza. Pra mim, é a melhor do mundo. E, com certeza, assim, é o melhor alimento que me remete à minha família. então as perguntas não são surpresas. E tem o que a Isadora não come por nada no mundo? Vísceras, puxada, rabo de animal. Rabo de animal? Rabada, que o povo... Rabada. Imagina, eu queria... Deus me livre. Na Argentina a gente come caldo de jacaré. Não. Não vai de jeito Não. nenhum. Doutora, a gente teve uma entrevista que eu achei muito, muito importante porque é um assunto de uma coisa que está tão no dia a dia hoje. Não tem uma pessoa que não tenha na família alguém que tenha algum tipo de reação. E cada vez mais, como a gente falou aqui, produtos químicos no nosso dia a dia, produtos sintéticos, porque os naturais estão acabando. E a gente começa a desenvolver coisas por conta do contato com esses produtos. E às vezes você não leva a sério. E, por exemplo, no meu caso, ela fecha a glote. Descobri cedo. Cuido, não tenho esse contato. Mas imagine você descobre isso e não leva a sério, na segunda vez você não tem chance. Então, um alergista, um imunologista é importante para que você tenha esse diagnóstico, esse acompanhamento e descobrir o que você tem, como você vai tratar e como você vai ver daqui para frente com isso. Essas informações que a gente passou aqui, a doutora Isadora trouxe muita informação e vai continuar no seu consultório, nas suas redes sociais, você pesquisando, leve a sério. Saúde, a gente só tem uma e não pode brincar com ela. Então, quem brinca com saúde, paga caro. E cuidar
primeiro do externo para depois do interno, é um bom passo. Qualquer alteração no corpo, qualquer que seja a alteração no seu corpo, médicos são as pessoas mais adequadas. Não é internet, não é Google, você perguntando qual é o remédio para tal coisa. Médico, sabe? É assim que funciona. Vamos acabar com esse negócio de automedicação, médico chamado Siri, Google, ChatGPT agora. ChatGPT. Eu quero remédio para... E outra, fórmula mágica não existe. Cabe com isso. Nem soro da imunidade. Tem soro da imunidade. Cabe com esse negócio, gente. Médico. Qualquer alteração é a pessoa mais adequada, preparada para cuidar de você. Fazendo isso, doutora, queria que a senhora deixasse uma mensagem para todo mundo que assistiu e pôde entender um pouquinho mais do que é alergia e imunologia. Eu vou deixar a mensagem hoje para você, alérgico, que tá aí do outro lado. Que às vezes se sente só, se limita, não consegue participar de uma festa porque tem uma alergia alimentar, não consegue fazer um esporte porque cansa, porque tem asma, não consegue ir à praia porque tá com a dermatite descompensada. Saiba que aqui do outro lado tem profissionais que estudam, que se capacitam, existem tratamentos modernos e cada vez mais a medicina tem avançado. E a gente está disposto a acolher vocês, a entender vocês e a dizer que vocês não estão sozinhos. Então, venham se tratar. Busquem opções alternativas terapêuticas para que a gente consiga, pelo menos, devolver um pouco da qualidade de vida. E, quem sabe, controlar realmente a doença. Recado dado, pessoal. Gravem isso. Teve dúvida? Assiste de novo. Teve dúvida? Rede social da doutora Isadora, lá para vocês procurarem. Mais uma especialista que passa por aqui. Quando a gente fala muito sobre saúde, prestem mais atenção, porque saúde a gente não brinca. Então, fica esse recado, essa dica para vocês. A gente esclareceu muita coisa aqui. Eu ainda continuo com muita dúvida, porque é um mundo isso aqui. Mas é um primeiro passo. Entender um pouco o que é a alergia, o que reage, o que não reage e essas manifestações estranhas que você tem aí. Eu tenho algumas alergias. Eu tenho alergia palmeirense, eu sou corintiano, sabe? Tem essas coisas. Eu tenho um animal que eu sou alérgico. Leão, do imposto de renda. Mas é assim mesmo. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a nossa entrevista. Você que sempre está ali presente, deixando sua audiência, seu like, seu comentário. Não esqueça de fazer isso, deixa seu like, seu comentário para essa entrevista. Assista outras. Já estamos nos aproximando do episódio 50. Gente, 6 meses já passou e a gente já está chegando ao episódio 50. Eu quero chegar aos 100, aos 200, aos 1000 episódios, já pensou? Mas sempre conto com a sua audiência. É importante estar lá acompanhando. Agradecer nossos patrocinadores, Tioli e Casa da Música, sempre nos ajudando. Deixei a rede social da doutora Isadora para vocês acompanharem. Saber mais informação, dá uma ligadinha para ela, vai lá consultar. E vejam a entrevista, escutem a entrevista no Spotify. Não esqueça disso, o Spotify está disponível toda segunda-feira para vocês ouvirem um pouquinho, um apanhadozinho de cada entrevista e ficar sempre acompanhando. Toda quarta-feira, 20 horas, um novo episódio. Então, encontro vocês numa próxima entrevista, sempre com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.